Nós damos os nossos sentimentos, mais uma vez, ao irmão Tavares, que Deus possa ajudar ele. Nunca é fácil, uma companheira de 60 anos e conheciam-se há 65 anos. Há aqui outros irmãos e irmãs que têm tido essa experiência, vamos lá dizer, e não é fácil ultrapassar. Também queremos dar o bem-vindo a todos, aqueles que nos visitam, que Deus possa abençoar e obrigado por estarem aqui. Também há aqueles que estão talvez a ver no YouTube, também queremos dar o bem-vindo. Quantos irmãos é que estão aqui no chat português da Nova Vida? A gente tem um grupo em português que mandamos mensagens, e depois às vezes mandamos. Eu sei que há uma irmã que não vem aqui aos cultos por alguns motivos, mas ela sempre ouve a pregação depois no internet e ela sempre manda mensagens a dizer que é quase como Deus estava a falar a mim aquilo que ela estava a precisar e aquilo que ela estava a sentir, não é? Então nós damos graças a Deus que o telemóvel é uma coisa que tem coisas muito más, não é? Mas também é uma coisa que hoje em dia parece que a gente não pode viver sem isto, não é? Infelizmente. Antigamente as pessoas não chateavam tanto a nós e agora parece que onde quer que a gente vai, não é? Eles até sabem onde é que a gente estamos, não é? E eu creio que o telemóvel é um sistema que eles estão a usar para saber onde é que a gente está e para controlar aquilo que a gente faz ou não faz, saber o que é que a gente come ou não come, não é? Às vezes a pessoa está, não é? Por exemplo, eu estava no Cabo e eles sabiam que eu estava no Cabo e alguém estava a falar. No outro dia o pastor Marilton estava na minha casa e ele estava a falar em brasileiro e eles ouviram e mandaram uma coisa para dizer: se tu queres ir ao Brasil. Como é que eles sabem isso? Não sei se os irmãos lembram-se. Eu lembro quando era jovem e os irmãos, ou era criança e os irmãos se calhar eram jovens, não é? A gente via aqueles filmes que nós como igreja ia ficar para trás e eles vinham à procura de nós. E hoje em dia, antigamente quando a gente estava naqueles filmes com um ladrão estava a fazer um telefonema em Hong Kong, eles precisavam de uns certos segundos, não sei, ou minutos, para detectar onde é que estava o ladrão e depois mandavam lá a polícia e às vezes ele já tinha fugido ou eles diziam: olha, fala mais para ele continuar. E ele dizia: eu sei que vocês estão, e punham o telefone em baixo. Mas hoje em dia, logo que a pessoa faz uma chamada e nem é preciso, eles sabem onde é que a gente estamos, não é? Se estamos a dormir, o meu telefone até sabe se eu estou a dormir. Porque ele não está a mexer, então ele diz: tu dormiste? Até falam, não é? O meu filho, com o telefone dele, ele fala. E ele pergunta ao telefone: eu hoje estou bonito? E o telefone responde e diz: olha, hoje não estás mal, não é? Então as pessoas precisam de sentir. Mas nesta manhã eu quero falar uma coisa que eu falei na sexta e eu creio que é uma palavra para nós, como igreja, como pessoas. E eu quero ver uma passagem em Ezequiel 37, versículo 1 a 6. Os irmãos e as irmãs conhecem esta palavra bem. E o título da mensagem é: Ossos secos vivem. Ou tenham vida. Ossos secos tenham vida. Talvez aqui há alguns irmãos e irmãs que estão a sentir que os ossos estão secos, não é? Estão cansados. Então, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou no Espírito
não é? Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Os irmãos sabem que muitas vezes na Bíblia, a história de, por exemplo, Davi e Golias, Elias, quando matou aqueles profetas, muitas vezes as batalhas que nós lutamos é quando nós estamos no vale. Os irmãos e as irmãs já passaram por um vale. A Bíblia até diz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quando Davi passou, e lá em Israel, esse vale é um vale que quando a pessoa anda, tem as montanhas. E as montanhas fazem uma sombra. E naquele vale havia gatunos, ladrões. E quando a pessoa passava lá, é como se estava a passar em Regent's Park, não é? Para alguns de nós, não é? Estava com receio que ia morrer. Então, Davi a passar por lá disse, ainda que eu andasse nesse vale da sombra da morte, não ia ter medo. Então aqui, Ezequiel está num vale, e eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, que muitas vezes, quando nós passamos e estamos num vale na nossa vida, a tendência, não sei se acontece com os irmãos e as irmãs, mas, por exemplo, há um vale, o vale da doença. Quantos de nós já passamos por um vale que estávamos doentes? Okay? Há o vale da pessoa estar sem recursos, sem dinheiros. Quantos de nós já passamos por esse vale que não tínhamos recursos? Não sei se aqui alguém passou por um vale, talvez até há pessoas aqui como crianças, eu conheço uma ou duas pessoas que passaram por fome. Não é? Que os pais não tinham recursos para comprar comida e a pessoa está em casa e não sabe se hoje vai comer ou não. Não é? Não sei se viram agora naquela coisa da Turquia, estava lá uma criança que viveu não sei quantos dias ou horas, muçulmana, e as pessoas não estão a falar muito nisso porque essa criança disse que quando estava debaixo daquele entulho todo, aquele lixo todo, que veio uma pessoa vestida de branco e deu a ele água e comida, parece, ou qualquer coisa assim. E ele sobreviveu, e a única pessoa que eu conheço que tem vestes brancas, mas eu não sei se os muçulmanos disseram que era Jesus. Mas eu não sei qual é o vale que o irmão e a irmã está a passar. E a tendência é quando a gente está a passar por doença, e quantos nós já passamos por o vale da morte, que perdemos alguém na nossa família, não é? Muitos de nós passamos por situações, e a coisa que o inimigo quer é quando nós estamos nesse vale que nós ficamos calados. Lembram-se daquela vez que o irmão e a irmã estavam doente e não tinha aquela força para falar. Parece que quando a gente está mal fisicamente, que a gente nem pode ler a Bíblia, que a gente nem pode orar a Deus, parece que quando oramos, que quase que nem temos forças para a nossa oração chegar ao céu, e o inimigo começa a pôr coisas na nossa mente e a gente começa a falar o quê? Em vez de falar coisas que é de acordo com a palavra do Senhor, o que é que a gente fala? A gente começa a falar coisas que não está alinhada. E aqui diz o quê? Veio sobre mim o quê? A mão do Senhor. E Ele me levou no Espírito. Ezequiel estava a ver uma coisa no Espírito. O que é que ele estava a ver? Ele estava a ver os israelitas, as pessoas de Israel. E o que é que ele disse?
Me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Não sei se alguém aqui já esteve num lugar onde tinha muitos ossos. Já alguém aqui? Temos ali o irmão Santos. Há pessoas que, não é? Há lugares em Portugal e na Grécia onde eles têm só ossos e pessoas que já morreram, como eles não têm cemitérios, eles põem aquilo ali. Não tem espaço que chegue. Então a pessoa vai lá e reconhece o esqueleto de uma avó que morreu. Eu conheço algumas religiões para iniciar e a pessoa ser aceita nessa religião, tem que ir lá e beijar esses cadáveres todos, dar beijinhos. E o Senhor disse que Ezequiel estava a andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então quer dizer que não era só seco, irmão Monteiro. Estavam mais que seco. Eu já lembro quando era jovem ali em South Hills, o meu pai sempre gostava de ir ali naquele campo ali. E às vezes a gente ia e houve um animal que morreu há muito tempo e estava lá um osso. E a pessoa quando olhava aquilo estava mesmo seco, não tinha vida, nem os bichos queriam estar lá. Então estes ossos estavam secos. E às vezes quando a gente olha para a nossa situação e estamos a passar por um vale, estamos a passar por uma situação ou os nossos filhos estão em drogas, ou talvez há um problema que os nossos filhos estão desviados, ou talvez eles estão envolvidos em homossexualismo, ou estão envolvidos em coisas. Talvez estamos a passar por problemas pessoais, financeiramente, e parece que a gente já não tem mais recursos. Talvez tivemos que vender roupa, talvez tivemos que fazer coisas porque estava tudo seco. Parecia que ninguém... estávamos a orar, Deus, não vais providenciar, e parecia que ninguém vinha e batia à porta. E o Senhor está a perguntar a si e a mim: minha filha, meu filho, poderão viver estes ossos? E eu vou perguntar a si, irmão e irmã, será que essa situação que você está a passar pode ter vida outra vez? Nós olhamos para os nossos problemas financeiros e parece que há mais dias no mês do que salário no bolso. A gente olha e diz, hoje ainda estamos no dia 10, ainda falta 21 dias e eu já só tenho 10 rands. E o Senhor está a dizer, será que essa situação pode mudar? Oh, irmãos, e às vezes com os nossos olhos a gente olhamos e dizemos, Senhor, ajuda-me. O que é que os portugueses dizem? Valha-me Deus, não é? Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu estou a ver a minha filha, eu estou a ver o meu filho, eu estou a ver... Senhor, eu já não sei o que fazer, eu perdi tudo. Como eu falei a semana passada, Jó perdeu tudo. Mas o que é que ele fez? Ele louvou ao Senhor. Eu não sei qual é a situação, mas o Senhor está a fazer essa pergunta a si. Será que estes ossos podem ter vida outra vez? Ezequiel foi muito esperto e ele disse, Senhor Deus, tu sabes. Mas ele não disse o que ele estava a pensar. E às vezes quando a gente estamos a passar por essas situações, revela o seu caráter. Quantos crentes é que nós sabemos que quando estamos a passar por situações difíceis, eu sei que não é aqui nesta igreja, é ali em Hong Kong.
Mas quando a gente está a passar por coisas difíceis, quais são as palavras que saem da nossa boca? É melhor eu não olhar para os irmãos, porque as vossas caras dizem uma história. Quantos de nós, quando a gente ficamos com uma gripe ou o Covid, a gente começa logo a dizer: ai, eu estou tão mal que vou morrer. Ah, esta gripe é tão forte que eu acho que vou morrer. Ah, este problema é tão grande que é o fim da minha vida. Ah, este problema é tão grande que o banco vem e vai levar tudo. Ah, este... Eu sei que não é aqui, irmão. Não se preocupe. Descanse. Que eu estou só a falar de um outro pastor que contou-me histórias. Quantos de nós, as palavras que nós falamos, quantos de nós, até quando vem a morte, nós falamos coisas e dizemos: Senhor, eu estou tão sozinho que é melhor que eu morra. Mas a minha palavra diz que o Senhor até toma conta das viúvas, que Ele é esposo para aquelas que estão só ou aqueles que estão só. Então, o que é que o Senhor disse? Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Quantos de nós aqui, se a gente visse ossos secos, sem vida, e eu não quero que levante as mãos, íamos ter fé para dizer: estes ossos vão ter vida? E às vezes, nas circunstâncias que nós temos, e a gente vê que temos que pagar a renda, ou temos que pagar isto, ou temos que o nosso filho está a tomar drogas, ou estamos a passar por uma situação como aquela mulher que estava a sangrar por 12 anos na vida dela, e a Bíblia diz que ela foi aos médicos, ela foi em todos os lugares, mas ela estava no fim dos recursos dela, e ela disse: talvez este homem Jesus me possa ajudar. Se eu puder só tocar nas suas vestes. Mas ela não tinha certeza, mas tomou um passo de fé. Então o Senhor disse o que a Ezequiel? Profetiza. E o problema é que muitas vezes nós ficamos cansados. Eu já estou farto deste problema. Eu já não posso mais com a minha filha. Então, o que a gente está agora a profetizar é o oposto daquilo e o plano que Deus tem para si. Não me digas, ele agora também está a fumar. Não me digas, ele fez isto. Ela, está pior. Deus, o meu filho vai para o inferno. Eu já ouvi crentes a dizer isso. Ele vai para o inferno. E o Satanás, como é legalista, ele agarra nessas palavras e ele faz uma ficha e ele vai ter com Deus e diz: olha, estás a ver aqui o que é que eles estão a falar? Então, legalmente, eu posso destruir a vida deles porque eles estão a dizer: está aqui, está escrito. Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: o que é que ele disse? Ossos secos. Ouve o quê? Ouve a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero encorajar. A palavra do Senhor em Hebreus diz que esta palavra é e tem vida e é eficaz. Eu quero encorajar ao irmão e à irmã não de deixar de profetizar, embora que pareça que a situação está no fim. O que é que ele disse? Ele disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fogo da vida e
vivereis. E o Senhor está a dizer para o irmão e a irmã, nós temos que declarar e falar. Os irmãos e as irmãs estão a passar. Irmãos e irmãs, esta nação, a África do Sul, parece que a gente está a passar por um vale da sombra da morte. E infelizmente não é sombra, porque a gente nem tem luz. Então é uma realidade. Estamos ao escuro. Mas quantos de nós, em vez de dizer, como crentes, dizer, Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu estou a aguardar mudança em nome de Jesus. Tu, Senhor, vais remover, tu vais mudar esta situação. Eu já estou farto disto e em nome de Jesus eu declaro a tua palavra. E a tua palavra diz que tem que haver mudança, Senhor. E eu declaro essa vida. Esta situação está fora de controle. Como é que este partido vai sair? Eis que vou fazer entrar em vós o fogo da vida e vivereis. E não vai acabar aqui. Mas os irmãos sabem que esta passagem estava a falar sobre a vida espiritual do povo israelita. Onde é que o irmão e a irmã está espiritualmente? Se Deus está a olhar para si nesta manhã, será que o irmão e a irmã estão secos? Porque isto fala sobre certas fases. Há crentes que vêm à igreja, levantam a mão, mas nem creem aquilo que está escrito. O irmão Horácio às vezes diz, há pessoas crentes que nem creem no dízimo. Há pessoas que querem ver solução. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que passaram por coisas difíceis e não queriam dar os dízimos porque diziam, mas Senhor, eu preciso deste dinheiro agora. Mas o Espírito Santo disse, mas tu tens medo, não confias nas minhas promessas. E quando essas pessoas tomaram um passo de fé, Deus trouxe vida a uma situação que estava morta. Talvez os nossos familiares, parece que eles estão em baixo, parece que eles nunca vão voltar para o Senhor. E o Senhor disse, eu não vou parar só aí e dar vida aos ossos. Vou pôr nervos sobre eles. E vou fazer crescer carne sobre eles. E depois vai estender pele. E porei em vós o fogo da vida. E vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Há vários crentes que estão... Eu não sei qual é a fase que você está neste dia. Há crentes que estão na igreja, têm ossos, estão aqui a louvar ao Senhor. E eu estou ali atrás a ver, mas nem têm músculos para levantar as mãos para louvar ao Senhor. Estão assim. Glória a Deus, aleluia. Nem conseguem sorrir. O meu pai sempre dizia, gasta-se mais músculos para estar triste do que sorrir. Se o irmão sorrir, está a dar menos esforço ao seu corpo do que quando está triste. Há pessoas que estão a cantar, eu te amo e te louvo. Não aqui, irmão, não é aqui. É em Hong Kong. Irmãos, vamos levantar as mãos. Eu estou tão cansado. Os meus problemas são tão grandes. Eu não consigo levantar as mãos.
profetize. O que o Senhor estava a pôr no meu coração é que a gente, como crentes, tem parado de profetizar. A gente, em vez de declarar aquilo que queremos, estamos a declarar aquilo que estamos a viver. E isso não é bíblico. Jesus, quando não havia nada, Ele não disse, bem, não há nada, então eu não posso, não. Ele falou. Ele disse, haja luz. Talvez é isso que a gente tem que falar sobre a África do Sul e dizer, haja luz. Profetizar e dizer, Senhor, nós não aceitamos isto. Não, este governo, estas pessoas, isto é... E a gente está a profetizar palavras que, em vez de dar vida, vamos ver em Provérbios 18, 21, que a gente conhece esta passagem. Mas quantos de nós é que falamos? A morte e a vida estão no poder da língua. Faça assim. Quantos de nós temos um problema? Eu conheço pessoas que têm um problema que falam mais rápido do que pensam. Mas depois de falar... desculpa lá, eu não quis dizer assim. Mas já saiu. Tu és isto, tu és aquilo, tu és estúpido. Ou falamos coisas para as nossas esposas, não nesta igreja, em outras igrejas. Não é? Se tiverem problemas, o irmão Horácio começou ali um grupo, podem falar com ele, não é? Ainda está aberto. Mas quantos de nós falamos coisas e dizemos, já estou farto desta mulher, era bom se ela morresse. Não, os irmãos estão a dizer, há pessoas que falam assim. E o que acontece? Quando Deus leva, Senhor, eu agora não posso fazer comida, não tenho a minha querida. Quem é que falou? Não sei se os irmãos já alguma vez bateram no seu dedo com um martelo. No outro dia, o meu filho, acho que foi foi um dedo, ele a jogar basquetebol, bateu e a bola veio e bateu nesse dedo. E depois ele tudo que fazia parecia que esse dedo estava no caminho. Quando a gente não tem, pois a gente tem falta dessa coisa. Ou se for o dedo do pé, depois parece que estamos sempre a bater. E a palavra do Senhor não acaba. Talvez vamos ver o versículo 20 que dá mais ênfase ali. O homem se fartará do quê? Do fruto da sua boca. Isso não quer dizer que eu comi banana e agora estou a cuspir a banana. Manuel. O que é que está a dizer? Aquilo que eu falo vai dar fruto. Se eu disser, estes ossos estão tão secos, isto só é para deitar fora, pôr no fogo. Isto não dá para nada, isto é lixo. Esta situação nunca vai mudar. A gente está a semear. Depois diz o quê? Dos renovos dos seus lábios se fartará. Qual é a sua fartura deste momento? É
a abundância de Deus e gozar daquilo que Deus está a dar a si, gozar da sua família, do seu lar, que é um lar com os filhos, a família está tudo em união, há amor. Ou será que você está a passar por uma situação que por aquilo que falou, agora há problemas no seu lar? E às vezes, a vida que eu vivo como crente, o meu filho ou filha agora estão a sofrer por causa daquilo que eu falei ou fiz. Os irmãos sabem que esta coisa do homossexualismo não é uma coisa nova. Na Bíblia já fala muito sobre isto. A Bíblia diz que até veio um anjo e os homossexuais daquele tempo queriam ir ter uma relação com aquele anjo porque viram que ele era tão bonito. Lembram-se dessa história? Mas muitas vezes, porque eu tenho um certo problema e eu estou sempre a confessar esse problema vai dar fruto na vida dos meus filhos. Se eu estou sempre a dizer, eu vejo pessoas que estão sempre a falar e dizem, eu não tenho dinheiro que se chegue, eu sou pobre. Nunca vou sair deste problema. A geração que vem depois dessa pessoa ouve essas palavras e é isso mesmo que eles estão a declarar-se. O que é que está a acontecer, por exemplo, em África? Muitas pessoas são pobres, não é porque Deus não quer abençoar a eles, mas eles dizem, eu nasci assim e hei de sempre ser assim. Então, em vez de declarar, não, isto não é bíblico, eu ser pobre, ou ser doente, ou passar por situações. Eu não estou a dizer que a gente não passe, porque nesta situação, Ezequiel estava numa situação difícil e Deus queria livrar os israelitas. Ele tinha falado em Ezequiel 36 que ele ia libertar, embora que o povo estava rebelde, ele ainda ia demonstrar que ele era Deus. Deus pode operar nesta nação, independente de si. Ele não precisa de si. Se é o plano dele mudar a África do Sul, ele assim vai fazer. E eu creio que é o plano de Deus mudar este país. Mas nós não podemos, de uma boca, falar água pura e de outras estamos a falar sal. Eu não posso estar a dizer, eu creio que Deus vai salvar este país, e depois quando estamos com outro grupo, este país é por causa destas pessoas, e depois, Deus vai abençoar quando estamos na igreja, aleluia. O inimigo agarra em as suas palavras, ele diz, esta pessoa é morna, não sabe se é quente ou é fria. E os irmãos sabem que a Bíblia fala contra as pessoas que estão sempre a duvidar. A fé é o firme fundamento das coisas que... O que é um fundamento? É algo que a gente estamos firmes e dizemos, eu não estou a ver o meu filho ou filha salva, mas eu sei que ela vai voltar aos caminhos do Senhor, porque eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu declaro, ossos secos vão viver em nome de Jesus. Irmãos, nesta manhã, se não houver outra coisa, vamos mudar a maneira que nós falamos. E às vezes até há sinais. A minha memória, já estou-me a esquecer muito. E a gente continua a declarar e a dizer, eu estou-me a esquecer muito, eu estou-me a esquecer muito. O que é que a gente está a dizer? Estamos a dizer ao inimigo, isto é o meu problema. Então ele diz, então vai esquecer-se. Mas se a gente for contra aquilo que o corpo está a fazer ou sentir e a gente declarar, não, em nome de Jesus, eu estou a sentir os sintomas, mas a palavra do Senhor diz
que eu tenho que ter uma mente sã. Então eu declaro, eu estou-me a esquecer, mas em nome de Jesus eu declaro. Eu não estou a ver bem. Isto é normal da idade. Não, a palavra do Senhor diz que Moisés, quando morreu, conseguia ver bem. Eu não estou a dizer que a gente não pode usar óculos, mas às vezes aquilo que a gente fala é que está a afetar os resultados da nossa vida. E Deus disse, profetiza. A gente pode dizer, mas eu não sou um profeta. Não, isso é o problema. Aqui estão muitas profecias. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Isso é uma profecia. E a maior profecia que há é que breve, muito breve, nós vamos ver o Senhor. A palavra do Senhor diz, no livro de Pedro, diz que as pessoas estavam a perguntar, onde é que está a vinda do teu Senhor? Nos últimos tempos. Irmãos, nós estamos nos últimos tempos e as pessoas estão a dizer, quando é que Jesus vai voltar? Por acaso? Eu já tenho 80 anos e ainda não vi. Quando é que eles profetizaram que Jesus vinha? 1000 anos antes? 700 antes? Será que não aconteceu? Não aconteceu. Deus não é mentiroso. Nós acrescentamos mentiras. O inimigo é mentiroso. E ele semeia uma mentira e diz, tu vais ficar pior. A palavra do Senhor até nos diz, quando a gente toma a Santa Ceia, diz que muitos de vós morreram antes do vosso tempo. Porquê é que morremos antes do nosso tempo? Porque nós não agarramos na palavra do Senhor e dizemos, não, eu não aceito esta situação. Eu lembro, eu era jovem, com licença, acho que ele chamava-se o irmão Clemente, e ele estava a morrer de câncer. E eu lembro do cheiro do quarto. O meu pai sempre dizia, este cheiro é tão mau, ele já está a morrer. Mas os dentes dele ainda estavam novos. Tanto que as enfermeiras agarravam para tirar os dentes, pensavam que eram dentes postiços. Mas ele cheirava, já estava à beira da morte. E o meu pai foi lá, e alguns irmãos, e oraram. E veio à mente aquela passagem que o rei estava a morrer, e ele profetizou e depois disse, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Eu lembro de uma vez estar com uma irmã, não vou mencionar nomes, e Deus naquele momento disse a mim, diz a ela que ela vai viver mais 15 anos. E ela olhou para mim e disse, pastor, acha que isso pode acontecer? Eu não sei se quer viver mais 15 anos. Então o que é que ela falou? Então o que é que o inimigo fez? Então se não queres viver, não vais viver. Alguns irmãos e irmãs estavam lá num culto que um profeta falou, e eu lembro ele estar ali na La Rochelle, e no lado esquerdo tinha um irmão, e ele disse, Deus está-me a mostrar que tu tens uma coisa na tua vida, tens que confessar, senão vais morrer de um ataque de coração. E ele disse, não, isso não é verdade, eu não tenho nada. Morreu. Eu vou terminar com isso a dizer, o que é que o irmão e a irmã está a falar na sua circunstância? Será que está a falar vida ou a morte? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada irmão, cada irmã. A tua palavra diz que um dia tu vais falar connosco e vais pedir contas
por cada palavra que nós falamos aqui na terra.